No vídeo de hoje, nós vamos estar trazendo aqui a análise dos resultados do segundo trimestre de Klabin e também os resultados do segundo trimestre de Cielo. Mas peço para vocês estarem deixando o like aí, que ajuda muito o nosso canal, e se inscreva nele também para não perder nenhum conteúdo. Vamos lá? Fala, investidores! Rafael aqui novamente. E nós vamos estar começando aqui primeiramente com os resultados de Klabin. Eu vou estar começando com um destaque negativo aqui em Klabin. Os pontos negativos ficam para o desempenho de vendas mais fraco do que o esperado no lado do papel e embalagem, influenciado tanto por volumes quanto por preços e custos de manutenção mais alto do que o esperado. A gente vê aqui, né, o volume de vendas da companhia. Eu separei aqui o segundo trimestre de 2023. Quando a gente compara com o segundo trimestre de 2022, a gente vê uma grande queda aqui de 15%, saindo aqui de mais de 1 bilhão de toneladas, caindo para 856 milhões de toneladas. Quando a gente compara aqui também com o primeiro trimestre, a gente vê uma queda, né, menor, mas ainda assim houve uma queda de 3%. Olhando aqui para a sua receita líquida, a gente vê que também houve uma queda bem considerável, caindo aqui, comparado com o mesmo trimestre do ano passado, 15%. E comparando com o primeiro trimestre deste ano, caindo também 11%. Então, a gente vê aqui um resultado bem mais fraco em relação aos trimestres anteriores. A gente vai ver aqui agora o destaque positivo. Os destaques positivos ficaram com os segmentos mais resilientes, cartões, revestidos e embalagens, que apresentaram estabilidade de preço frente ao trimestre passado e maior volume vendido de embalagens. A gente vê aqui exatamente, né, as embalagens tendo aumento aqui de 3% e 5% respectivamente, enquanto que em outras áreas a gente vê aqui uma queda, né? Por exemplo, em fibra curta, menos 10%, fibra longa, menos 11%, papel cartão, menos 1%. Então, a parte positiva que ficou em relação à questão das embalagens. Olhando aqui o seu volume de venda, a gente vê que houve aqui um declínio de 15% em vendas comparado o segundo trimestre deste ano com o segundo trimestre do ano passado. E a gente vê que essa parte em roxo aqui, ela representa o mercado interno e a parte em branco representa o mercado externo. Então, a gente observa que essa grande queda ela veio principalmente aqui do mercado externo, onde a economia no mundo ela está muito menos aquecida e trouxe esse impacto aqui relevante para o volume de vendas aqui da Klabin. Quando a gente olha para a receita líquida aqui em milhões, a gente percebe exatamente a mesma coisa, caindo aqui 15% a receita líquida, né? Então, a gente percebe que o mercado interno ele passou a representar aqui uma porcentagem maior dentro da receita líquida da empresa, saindo aqui de 56% e indo para 69%, enquanto o mercado externo saiu aqui de 44% e passou a representar apenas 31%, indo muito de acordo também, né, com a desvalorização do dólar, se a gente comparar a cotação do segundo trimestre do ano passado para o segundo trimestre deste ano, e isso aqui impactando a receita líquida da empresa. A gente olhando para a cotação da empresa, a gente percebe que na terça-feira, quando foram divulgados os resultados, a gente vê que a empresa ela teve uma queda aqui de 1,09%. Ela chegou a operar em alta, mas fechou o pregão em baixa, cotado aqui as units a R$ 22,75. A gente olhando aqui os investimentos que a empresa fez, a gente leva em consideração o tão esperado projeto Puma 2, né, que foi colocado em fase operacional agora no segundo trimestre deste ano, e a gente percebe que os investimentos eles foram muito robustos e que foi diminuindo aqui, né, o CAPEX que foi alocado aqui trimestre a trimestre. Por exemplo, no segundo trimestre de 2022, a gente vê aqui um total de 882 milhões destinados. A gente percebe que no primeiro trimestre deste ano, 521 e agora no segundo trimestre, 433. Ou seja, a gente está vendo uma redução gradual no CAPEX, né, que foi direcionado para esse projeto, que é um projeto muito grande, muito relevante e que vai destravar uma receita muito relevante para a companhia. A gente olhando aqui o CAPEX bruto aqui do Puma 2, a gente percebe que ele tem um total de investimento aqui de 12,9
bilhões, tá, galera? É um investimento muito relevante e a gente percebe aqui o investimento realizado aqui, essa parte em roxa. Então a gente vê desde 2019, né, esse dinheiro aquele crescente, né, esse investimento crescente. A gente vê que agora no segundo trimestre de 2023, a gente vê que já houve aqui realizado 12 bilhões do CAPEX bruto do Puma 2 e que falta ainda, né, essa parte aqui a realizar, ou seja, 0,9 bilhões, um total de 900 milhões de reais. Mas a gente percebe que realmente é um investimento muito robusto, porque apenas essa máquina aqui do Puma 2, ele representa quase 13 bilhões. Quando a gente compara, por exemplo, com uma das suas concorrentes ali, a Irani, a gente percebe que apenas essa máquina, ela equivale o preço ali de praticamente umas 4 ou 5 Irani. Então a gente vê que realmente é um projeto muito robusto e que vai destravar muito capital para a companhia. A gente olhando aqui os proventos que a companhia distribuiu, a gente vê que exatamente ali em 2020, 2021, que ela praticamente não pagou dividendos, foi exatamente que no começo dessa empreitada, da construção dessa grande máquina, né? Então a gente percebe que mesmo em 2022, ela não estando em operação ainda, a companhia ela já voltou a distribuir aqui bons proventos e quando a gente olha os últimos 12 meses, a gente vê aqui um dividend yield na casa de 7,6%, mostrando que a empresa é uma boa pagadora de proventos, mostrando que mesmo não tendo resultados tão bons como esperado, ela ainda assim distribuiu bons proventos para os seus acionistas e agora ela vai estar entrando em uma fase, né, de desalavancagem, ou seja, a empresa ela vai começar a arrecadar mais, porque ela vai aumentar a sua receita e ela vai estar cada vez mais quitando as suas dívidas, se desalavancando. Quando a gente olha o ROIC aqui, que é o retorno sobre o capital investido, a gente percebe que ele caiu, né, no segundo trimestre deste ano, mas ele continua aqui muito bom. Ele caiu aqui comparado com o segundo trimestre do ano passado, 1,2%. E comparado com o primeiro trimestre, ele caiu 2%. Mas a gente percebe que é um ROIC muito bom, porque o ROIC acima de 15%, ele é considerado um ROIC muito bom. E a gente percebe que ela caiu, mas é justamente agora que a máquina, né, do Puma 2 ela foi colocada em funcionamento e isso vai fazer uma grande diferença daqui para frente na empresa, nos resultados dos próximos trimestres que virão. Então a conclusão que eu chego aqui é que a empresa ela está cada vez crescendo mais, preocupada com seus acionistas, tendo aí uma nova máquina que vai beneficiar e muito a empresa. Então é uma empresa perene, é uma empresa centenária, é uma empresa que paga bons dividendos. Então a gente vai estar procurando colocar em algum momento essa empresa na nossa carteira, em um momento que ela estiver com preço muito atraente, porque a gente sabe que preço importa. Vamos estar continuando aqui com o Cielo. A gente vai estar falando agora dos resultados da Cielo. A gente vê que o lucro da Cielo no segundo trimestre de 2023 cresce 26% e chega aqui na casa dos 486 milhões. E a empresa também anuncia JCP. Considerando que os itens não recorrentes envolvendo as operações de Cielo Brasil e Caetano, a empresa apresentou um lucro consolidado de 708 milhões no segundo trimestre, maior patamar desde o quarto trimestre de 2018 e alta de 11,5% frente ao mesmo período do ano anterior. O EBITDA da empresa, né, que é o lucro antes de juros, impostos, amortização, totalizou aqui 1 bilhão no segundo trimestre de 2023, apresentando um crescimento de 14% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. A margem EBITDA também atingiu 39,6% no segundo trimestre, um aumento de 3,6 pontos percentuais em comparação ao mesmo período de 2022. A receita líquida da Cielo somou aqui 2,6 bilhões no segundo trimestre deste ano, né? Apresentando um crescimento aí também de 4% comparado aí com a mesma etapa do ano passado. Então a gente vê aí ótimos números para a companhia, né? Mas apesar dos resultados positivos, a Cielo enfrentou uma queda no volume financeiro de transações, onde ela registrou uma queda de 11,4% em relação ao segundo trimestre do ano passado. A gente vê aqui a questão do lucro líquido recorrente, né?
O lucro líquido da empresa ela saiu aqui de 244 milhões no segundo trimestre do ano passado e saltou para 388, ou seja, uma alta de 58%, uma alta realmente muito considerável, mas houve aqui lucro líquido não recorrente. E quando a gente olha apenas para o lucro líquido que é recorrente, a gente vê que ele saltou de 244 para 283. Ainda assim, houve uma alta muito relevante, né, de quase 16%. A gente olhando aqui para o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, a gente vê que o EBITDA foi muito bom, houve um salto aqui de 76% comparado, né, com o segundo trimestre do ano passado. E quando a gente leva em consideração apenas o EBITDA recorrente, houve aqui também um salto de quase 13%. O EBITDA recorrente da Cielo Brasil registrou um crescimento de 12,7% sobre o segundo trimestre do ano passado, impulsionado pelo crescimento das receitas e pelo controle de gastos. A gente vê aqui também, né, que teve essa diminuição nos seus clientes. A gente percebe aqui que essa parte em azul escuro, que são as grandes contas, ela se manteve aqui estável. A parte em azul claro, que é a parte do varejo, a gente percebe que houve aqui uma leve queda e houve aqui uma queda maior nessa parte de empreendedores. E ela destacou aqui, né, que esse gráfico está refletindo principalmente o comportamento de segmentos de clientes de menor porte, que são exatamente aqui esses empreendedores. Quando a gente olha aqui as grandes contas, a gente realmente percebe que houve uma estabilidade. A gente olhando aqui para o volume financeiro, a gente percebe também que houve uma queda. Quando a gente olha aqui desde o segundo trimestre do ano passado até o segundo trimestre deste ano, a gente percebe que essa parte aqui de crédito, que é a parte cinza, sabe que 130, 131, 136. E desde então veio caindo, ó, neste ano, 122, 120. Quando a gente olha para a parte de débito, a gente também tem a mesma perspectiva. Sabe que 90, 90, 94, e aí caiu para 78 no primeiro trimestre e agora no segundo trimestre caiu para 74 milhões aqui. Então a gente percebe que a empresa, mesmo tendo um volume financeiro menor, ela conseguiu ali reportar um bom lucro pela sua boa administração. A gente olhando aqui para o seu payout, a gente percebe que a empresa é uma boa pagadora de proventos. Olha só, o payout neste momento está aqui em 48%. Então a gente olhando para o seu passado, para o seu histórico, a gente vê que apenas aqui em 2020, né, que foi o ano da pandemia, que ela distribuiu ali, né, uma parte pequena dos seus lucros. Mas quando a gente olha para o passado, a gente olha depois de 2020, a gente percebe que ela é uma boa pagadora de proventos, que ela sempre distribui boa parte dos seus lucros para os seus acionistas. E a gente olha que o dividend yield dela atual está aqui em 6,40%, ou seja, um dividend yield aceitável para a nossa estratégia, e o seu PVP aqui está em 1,13. Então, quando a gente olha o seu preço sobre valor patrimonial, a gente percebe que apenas em 2021 ela esteve mais descontada. Quando a gente leva em consideração aqui os últimos 10 anos, a gente percebe que ela chegou aqui em quase R$ 6,00 aqui em agosto do ano passado, e está custando neste momento aqui R$ 4,70. Então, é uma empresa realmente muito boa, é uma empresa que eu estou de olho para no futuro próximo, talvez, estar colocando ela na minha carteira também. Uma empresa para a gente ficar de olho, né, galera? Porque é uma empresa que está crescendo seus resultados, crescendo seus lucros, e ela está olhando para os acionistas, dividindo aí boa parte de suas receitas com os seus acionistas. Então, a conclusão que eu chego é que essas duas empresas que eu trouxe hoje, nenhuma ainda eu tenho em carteira, mas eu tenho vontade de estar colocando as duas, e o resultado do segundo trimestre que elas duas trouxe para mim foram bem factíveis e agradáveis. Nada que pode estar mudando a minha ideia, muito pelo contrário, veio apenas para estar complementando mais. Se você gostou da minha análise, deixa um like no nosso vídeo, galera. Eu fico por aqui e até a próxima. Fui!